Marina, no Tecendo Essência, nós trabalhamos basicamente com mulheres e a ideia central do nosso trabalho é que a mulher busque a sua essência, né? E quando a gente fala dessa essência, a gente sabe que é a essência do feminino. Sim. O que é o feminino? Então, a palavra, quando a gente fala feminino e mulher, pode vir muitas coisas na mente, né? Então, eu acho legal a gente colocar bem certinho, né, os nossos conceitos que nós não trabalhamos aqui no Tecendo Essência. Então, a gente não vai falar da parte biológica da mulher no seu biológico, nessa estrutura biológica, e nem na questão da sexualidade, né? Então não é opção sexual, não está relacionada à biologia. Isso. Esses conceitos existem pessoas que tratam sobre isso, mas não é o nosso foco de trabalho, não é o nosso foco de pesquisa e de desenvolvimento. Nós trabalhamos uma coisa que eu gosto de falar, chamar de psicobioenergético, tá? Que para mim engloba essa essência do feminino. Né? São prismas da energia feminina que vai fazer a gente entender o que está acontecendo com esse feminino, o que é essa essência feminina que existe em cada mulher, tá? Mas que está um pouquinho ali desconectada por causa de N questões, que tanto sociais quanto ideológicas. Né? Que é exatamente esse assunto que a gente vai trabalhar mais efetivamente aqui no Tecendo Essência. E o masculino fica de fora? Não, assim, não tem como o masculino ficar de fora. São complementares, são duas energias complementares, tanto feminino quanto masculino. Eles precisam do seu equilíbrio, precisam da sua base. É claro que o nosso foco aqui é o feminino, né? Mas não tem como você falar do feminino se você não tiver também um olhar para o masculino e vice-versa. Porque os dois, eles formam uma unidade interna também em cada ser. Tá? E isso é um conceito já muito, muito antigo, não tem nada de novo. Assim, ele já é estudado de vários prismas, em teorias mais recentes. Né? Mas se você for pensar num conceito de princípio universal, estudado desde o hermetismo, ali lá para lá do Egito, que a gente tem, já se fala do conceito de gênero, tá? No sentido do equilíbrio do mundo, nas polaridades. Polar, né? Tudo é polar e existe o princípio e do feminino, princípio de gênero. Então começa ali, lá atrás. Aí depois vai vindo. Até antes disso, também na cultura oriental, nós já temos também estudos dessa forma, desse princípio. Onde fala-se do yin e do yang. Exato, né? No taoísmo, né? Eu acho que é eu acho que a forma de falar yin e yang pra gente, mesmo não sendo, pensando no taoísmo, nós não trabalhamos o taoísmo exatamente, né? Mas esse conceito energético yin yang que o taoísmo traz, ele dá uma noção bem clara do que a gente está falando, né? Que é esse interno, trabalhar essa energia interna do ser. E é muito legal, se você for ver o símbolo do taoísmo, né, o yin yang, ele tem o seu lado escuro com um pontinho branco e o lado branco com um pontinho negro, que simboliza o masculino, que é o yang, e o negro, o feminino, que é o yin, e dentro dele cada um tem um pontinho, e ele tem um porquê até de ser essas cores. Né? Tudo dentro do significado do feminino, do que é o significado da essência do feminino e do que é o significado da essência do masculino. E N outras culturas orientais também, o próprio Tantra fala sobre muito dessa energia. Né? Então, e assim, mais recente, né, a gente tem até a própria psicologia, Jung trabalha muito essa questão também, bem mais recente,
pensando Ânima e no ânima ânimos. e no ânimos. Uhum. Sim. Eros e Logos. Eros e Logos. Então, a nomenclatura parece estranha, mas para a gente entender, o princípio masculino, você tem o princípio Logos, né, que é um princípio masculino, e você tem o princípio feminino, Eros, tá? Cada um na sua polaridade. E dentro do masculino, do princípio masculino, existe aquele pontinho de Yang, sabe? Que você lembra? Do Yin, do símbolo, né? Aquele pontinho no masculino tem uma ânima, que é aquela pontada do feminino dentro do masculino. E ao mesmo tempo, no feminino, nós temos Eros, né? Como energia principal do feminino. Naquele pontinho ali, nós temos o ânimos. E atualmente, a gente vive segundo esse conceito do Yin e Yang? A gente está nesse equilíbrio perfeito, dessa figura tão perfeita? Não, só você olhar o mundo, né? Senão nós vamos trazer com tanta força essa proposta, exatamente esse grande desequilíbrio que está acontecendo e que a gente vê principalmente com a mulher, e também no masculino, sim, mas a gente consegue entender melhor quando a gente olha muito as mulheres, que é muito importante a gente trazer esse assunto para o mundo, de voltar a olhar isso. Isso é um conceito que já vem da nossa essência, já vem lá do início da civilização, e mesmo assim a gente tem desequilíbrio. Mas você diz assim, basta olhar o mundo, ok, a gente olha para o mundo e vê vários desequilíbrios, mas olhando para o mundo hoje, qual desequilíbrio que a gente pode dizer, isso aqui é um desequilíbrio do feminino? Isso aqui é o feminino que não está vivendo a sua plenitude e gerou esse desequilíbrio. Você já reparou como as mulheres estão cansadas? Já reparou que muitas parecem que elas estão correndo atrás de algo que elas não sabem o que é? Parece que a cada manhã, quando se levanta, tem que entrar numa armadura, entrar numa guerra e que se volta no dia esgotada. Já reparou quanto as mulheres elas se sentem divididas entre o ser mãe, o ser esposa, o ser feminina, o que é ser feminina, né? Porque também existe um conceito aí um pouco deturpado, e do dia a dia, e parece que ela vive e ela não consegue viver para si, né? E isso é uma das grandes chagas que trabalha esse desequilíbrio. O que a sociedade aprendeu a dar valor, tanto hoje quanto a todo um conceito social que vem, é a energia Logos, essa energia Yang, essa energia masculina, esse conceito masculino, tá? O que acontece? Vamos voltar àquele princípio, né? O princípio feminino e o princípio masculino. Como nós somos mulheres, nós temos a grande maioria do nosso corpo, do nosso eu, do nosso princípio, da nossa estrutura, ela vem com uma base energética que se encaixa nesse princípio feminino. Então, vamos dizer assim, 90% é esse princípio feminino, e nós temos um 10% de masculino ali. Entendeu? Por quê? Porque somos em um equilíbrio, temos o masculino em nós, precisamos desse masculino, mas nossa maior porcentagem, nosso maior eu, é o feminino. O nosso natural vibrar nesse feminino, tá? E o masculino acontece o mesmo. Ele tem vamos dizer assim, 90% é masculino, porque toda a estrutura, ele já nasceu naquela estrutura, ele já tem o corpo dele, o ser dele já está preparado para essa vibração masculina, né? Dessa energia masculina. Mas ele tem uma propriedade sim do feminino, né? Que faz com que haja a troca, haja esse diálogo, haja essa conexão entre um e o outro.
esses dois polos, eles realmente, quando eles estão em equilíbrio, eles realmente trabalham com todo, o equilíbrio do todo ali, né? Começa com o equilíbrio interno, próprio feminino e masculino interno, de cada um se equilibrando, e cada um fora, né, no seu conviver, no seu dia a dia, conseguindo se equilibrar. Se expressar, né, na sua essência. Cada um dessas polaridades, tem polaridades, eles são diferentes dentro da sua estrutura. Então, o masculino ele tem um grupo de características e o feminino tem outro grupo de características que não são a mesma que o masculino. Só que o nosso mundo hoje, tudo que é relacionado às características masculinas, elas estão em evidência e são valorizadas. Então, quando a gente trabalha o feminino, a gente trabalha principalmente a energia da conexão, a energia do amor. Não é à toa que é colocado como energia Eros, o feminino, né? Jung traz a nomenclatura, né, para isso como Eros. Por quê? Ele trabalha o amor, e o amor em todas as suas, nas suas diversas fases, né, nas suas diversas formas de trabalhar, como um amor conexão. É a energia do centramento, da estabilidade. Os antigos até faziam uma comparação, se você for ver o símbolo entre o feminino e o feminino ele representa a lua, o masculino o sol. Tá? Por quê? Se você olhar já esses dois símbolos, dá para perceber a característica de cada um. A lua, ela traz uma luz mais focada, no sentido de mais amena, né? Você consegue olhar para a lua, você consegue perceber a luz da lua. Já o sol, você não consegue olhar para o sol. O sol fica muito tempo focado naquela energia, ele queima. Ao mesmo tempo, ele é o dia. O que acontece no dia? No dia você tem a ação, você tem a força, você tem a coisa está acontecendo, a expansão, né? Já à noite, a lua é o momento do aconchego, do acolhimento. É uma energia, sabe, que é uma energia mais que a luz não é direta, mas ela te faz aquele aconchego, né, à noite. Então é que a noite é um período que naturalmente você fica mais fechado, né? E do dia você está mais em expansão, sua energia está mais forte. Esse é o equilíbrio. Então, já nessa visualização desse símbolo, dá para você entender essas duas polaridades, essa energia polar. Não aqui não tem grau de valor, quer dizer, nenhuma é melhor ou pior que a outra, sim, são diferentes. A grande questão é você entender essa energia e realmente valorizar essa energia. A coisa que agora, dentro da nossa sociedade, do que nós aprendemos a ser, o feminino, tudo que é feminino, ele é colocado como menos-valia. E eu não estou falando que são os homens que fazem isso. Estou falando de uma cultura. As próprias mulheres colocam como menos-valia. Então, tudo que é valorizado em questão de energia, em questão de ação, tudo que é colocado como bom, né, entre aspas, que é certo, é o masculino. E a característica do feminino que trabalha, porque o masculino é ação, é fazer, correr atrás, é realmente foco, realmente a energia de ação. É muito racional também, sim, né? Muito mental. É mental, é racional, lógico, pragmático. Por isso que essa questão, o masculino ele é muito valorizado. Até a nossa educação, se você for pensar o nosso sistema educacional, a educação ela é uma polaridade muito feminina. Porque aí, o feminino ele traz o educar, a conexão, o amor, a troca, o acolhimento, o ensinar no sentido de você orientar, né? De você levar, de você no amor, né? Uma orientação de amor, uma orientação de você realmente suprir uma necessidade
que vai auxiliar no crescimento, na educação nisso. Hoje o nosso sistema educacional ele não é feminino. Se você for ver até o nosso sistema educacional, que a educação seria uma característica do feminino, trabalha com logos, o masculino, uma educação de fábrica, né? É uma educação que você não preza o sentir, né? Como você comentou. É o ser o melhor, é a competição, né? É o passar no vestibular, é o ser o melhor para se destacar, né? E não o ser o melhor que você sente, né? Não é o doar a sua essência, né? Existe todo um padrão. O que você quer ser, você não olha para dentro quando perguntam, né, para uma criança, e é um crime perguntar isso para uma criança. A criança já é alguém, né? Mas a gente pergunta muito, a sociedade é assim, enfim. Pergunta-se muito para uma criança o que você quer ser e ela não olha para os talentos e dons que ela tem. Ela sempre vai olhar para profissões que já existem, pessoas que ela conhece ou pela televisão, ou pela internet, ou por pessoas que ela conhece. Ela olha lá fora e escolhe. Que a gente incentivaria muito mais o que você gosta, quais são os seus talentos, né? O que você e isso mesmo naturalmente vai fazer a pessoa se destacar em algo. Ela não precisa escolher, né? No externo. Então, na verdade, se a cultura valorizasse também as questões do feminino, porque o feminino ele também traz a questão do belo, da contemplação, da não ação, da estabilidade, que vai totalmente contra todo um padrão hoje estabelecido como correto, como certo, inclusive para as próprias mulheres. Né? Igual você falou, quando a criança nasce, já pergunta o que você vai querer ser quando crescer. Quer dizer, você já vai ter que escolher um espelho, olhar para fora de você e falar assim, não, eu quero ser tal coisa. Ele não vai olhar para dentro e falar assim, o que eu sou realmente? Porque o feminino, ele é o ponto central. Ele é a energia que trabalha o ser, ele é o foco. Quando você está com a energia masculina, você está na ação, então você está na direção. Quando as duas energias trabalham junto, você consegue olhar para o seu centro, você consegue olhar para o seu foco, você consegue ter a sua conexão interna e, ao mesmo tempo, ter a energia masculina de ação para você fazer evolução. Então, você consegue trabalhar essas duas energias. Só que no respeito à tua própria energia principal. Então, o que acontece hoje com as mulheres, quando a gente vê esse cansaço, essa busca de não sei o quê, é porque ela, tendo a prioridade, tendo na tua constituição energética, psicoenergética, como prioridade a energia feminina, ela coloca para baixo, do tapete, sabe aquela expressão? Jogar para baixo. A energia masculina. Ela põe para baixo do tapete o feminino. O feminino, porque o ser humano, ele naturalmente ele quer ser valorizado. Como ser humano, nós buscamos ser valorizados, nós buscamos a aprovação. Isso é natural do ser humano, né? E numa sociedade onde quando você nasce, seu pai e sua mãe já tem na mente que a energia que para ele dar certo na vida, ele precisa, essa pessoa, esse ser dar certo na vida, ele precisa ter um foco maior na energia do masculino, inconsciente mesmo, não sabe o que é energia masculina, mas sabe assim, eu vou preparar meu filho para a vida. O que eu preciso fazer? Olha, vamos competir, vamos ensinar a competir, vamos ensinar a ganhar, vamos ensinar a ser o melhor, vamos fazer... Nem fala, vou ensinar a competir, mas fala, vou ensinar a ser o melhor. Só isso já é ensinar a competir. Já própria, se você tem irmãos, já começa, os próprios irmãos, os pais fazem a comparação, né? E olha, seu irmão faz isso, olha, seu irmão faz aquilo, olha, você não tem isso. Olha. E aí você aprende que você precisa correr atrás do que você é. De algo que você não tem, enquanto você não valoriza aquilo que tem, que é. Então você está sempre atrás de alguma coisa e você nunca olha para dentro.
E o olhar para dentro, olhar para o foco interno é muito da energia feminina, né? E hoje em dia fala-se muito da importância do auto-amor, né? Da autoestima. Como ter auto-amor, como ter autoestima vivendo dessa maneira. Como né? nós vimos, o feminino ele trabalha eros, ele trabalha amor principalmente, e ele é a grande conexão das relações. Então, o relacionar ele está diretamente ligado com a energia feminina. Como você vai conseguir se relacionar consigo mesmo, olhar com carinho, com amor para si mesmo, se você não consegue entender essa energia feminina, se essa energia feminina ela é colocada como desvalor, como desmérito, entendeu? Então você se fala muito, mas como se faz? Ninguém sabe, porque ninguém ensinou, isso foi sendo tirado da sociedade, entendeu? Então fica muito teórico. E é o que acontece? As pessoas começam a ir atrás dessa energia, dessa nova linguagem que ninguém sabe exatamente o que é, mas sabe que está faltando alguma coisa. Principalmente a mulher que fica naquela coisa que o que eu preciso, o que está faltando. E aí não sabe mais ou menos como ir. Nós não temos linguagem praticamente, né? Nós não temos parâmetro quase para entrar nessa energia, porque tudo que a gente aprendeu e que a gente coloca como certo, ele vem de uma linguagem masculina, de uma energia masculina como logos, que é o racional. E você não tem como trabalhar sentimento, amor, conexão, energia feminina na linguagem do masculino. É a mesma coisa, num grau de comparação assim, bem drástico, é você querer aprender inglês, só que você não ouvir, você não aprender nada, em nenhum vocabulário em inglês, querer todo o vocabulário em espanhol. Então são duas línguas, uma de latim e outra anglo-saxão, que tem vertentes totalmente diferentes. Se você quer aprender uma língua daquela vertente, você tem que entender a estrutura daquela língua. Não adianta você querer aprender inglês pensando na conjugação de verbos do espanhol, ou do português, ou do francês. A estrutura da língua é outra. Então, só que as duas são línguas, quer dizer, as duas são formas de comunicação. Então, as duas são energia, é o feminino e o masculino. As duas têm o mesmo peso, o mesmo valor, só que uma você usa para uma coisa, outra você usa para outra. A mulher, quando ela é colocada nessa sociedade, né, pensando naquele peixinho que é jogado ali no meio desse mar masculino e fala assim, agora eu preciso sobreviver. Pequenininha, vou ensinar a deixar isso bem lá preso, bem lá no fundo, e aí eu vou ativar meu máximo masculino. Sabe quando a gente tem a gente ativa uma energia que é maior, a gente faz um esforço maior energético interno. Então a gente fica muito cansada. Porque quando a gente está na nossa energia mãe, na nossa matriz mãe, a gente está descansada. Ali a gente lida, a gente está no nosso ambiente. Então ali é tranquilo pra gente. Quando a gente está numa outra polaridade, não é que a gente não consiga chegar ali, a gente consegue. Só que a gente gasta muito mais energia. Vou fazer um paralelo para a gente entender essa comparação. É a mesma coisa quando você está num lugar, num ambiente que você conhece, às vezes com a família ou com amigos, pessoas que você conhece, que falam a mesma língua que você fala, você está tranquilo, você não pensa muito, você age com naturalidade, você está perto de pessoas que amam, que você ama, então você fica tranquilo, relaxado, é natural. Agora, se você está num ambiente em que você não conhece ninguém, você nunca foi naquele ambiente, e ainda mais as pessoas falam uma língua diferente da sua, o que você fica? Você fica 2 vezes mais alerta para tentar entender, para tentar saber o que está acontecendo. Então, você tem um gasto energético maior. Você consegue se adaptar àquilo? Você consegue, mas você tem que estar sempre ouvindo, pensando, vendo, você está sempre alerta. Então hoje a mulher ela vive sempre alerta, a energia dela, na vibração dela. Então fica aquela coisa, aquele estresse.
Sabe aquela vida estressante, querendo correr e querendo falar assim, ai, não vejo a hora de conseguir relaxar. Mas esse relaxar nunca vem. Não adianta ir para as férias, não adianta, porque parece que não relaxa nunca. Porque o que não relaxa não é esse estresse, ele não é só de trabalho, de tudo. Ele é um conjunto do externo que que a gente coloca na vida. Mas por quê? Porque o nosso interno aprendeu a lidar de uma forma que não é natural nossa. E é engraçado que quando quando tem alguma coisa que você dá aquela coisinha, um pouquinho do feminino, uma outra mulher já te critica. Como isso? Né? Por quê? Porque os valores do feminino não são valorizados. De uma certa forma também precisa ser enfrentado. Precisa ser esse enfrentado, eu acho que é uma palavra, eu colocaria como olhado, observado, abraçado. Porque, e como fazer? Eu estudo, eu decoro alguma coisa? Como que eu fico mais na minha essência feminina? Aí ainda tem um segundo porém. Como eu comentei, nós vivemos dentro de uma sociedade, uma patriarcal, de muitos e muitos séculos, e isso causa um certo problema, porque a gente desaprendeu a olhar para isso. Até certo ponto, a gente consegue sim, quando a gente vai trabalhar o sentimento, mas quando você traz a linguagem do sentimento, essa linguagem interna sua, você tem que ativar pontos que são muito desconhecidos. O feminino tem que ativar esse ponto e o masculino também. Porque, igual eu falei assim, esse desequilíbrio não é só o feminino que causa. Com isso, o masculino tendo um boom muito grande de autovalia, ele despreza também o feminino interno dele. Ele acaba não sabendo lidar com esse feminino interno dele. E aí ele entra numa negativação do masculino, que é toda a potencialidade que ele tem, ele põe no extremo. Então, vamos dizer assim, uma força de ação vira uma força de tirania, por exemplo. Entendeu? Porque ele está no polo negativo da mesma força. Acaba sendo até uma ação destruidora. Exato. Mas então, para você retomar tudo isso, você tem que trabalhar com uma linguagem que a gente desconhece atualmente. A gente está muito voltado para o lógico. Até o nosso sentimento, até o que a gente trabalha como psíquico, como energético, ele vem de uma atitude de racionalização. E volto a falar, para você aprender uma língua que você desconhece, você tem que entrar na gramática daquela língua, você tem que entrar na estrutura daquela língua e não olhar e não aprendê-la da mesma forma que você aprende de uma outra língua com uma outra estrutura. Então é isso, você tem que entrar naquele sentimento. É isso que eu ia perguntar. Como acessar a energia do feminino? Como acessar essa linguagem? Como eu consigo começar a me ver inserida, né, dentro dessa energia do feminino e me expressar mais segundo essa energia? Então, a primeira questão é mudar o teu parâmetro. O primeiro passo é limpar muito de preconceitos internos nossos, tá? Porque e reformular toda uma nova visão de mundo. É muito mais a fundo do que a gente pode imaginar. A gente tem que recuperar uma visão antiga de mundo, tá? Eu não coloco como a sociedade matriarcal superior à patriarcal ou vice-versa. Eu acho que qualquer uma das polaridades que são exercidas sem equilíbrio, ela não é interessante para o ser humano. Como a gente falou no início, o importante é estarmos no equilíbrio. Então, entender essa energia feminina, e aí a gente vai ter que olhar um pouco para o que a gente tem
de cultura mais antiga. Então, sem preconceitos mesmo, entender quais são os arquétipos centrais do feminino. O que ali... E aí a gente vai olhar para culturas antigas em que não existia esse entrave tão forte do masculino, né? Do patriarcado, como conhecemos, não vou preferir do que falar masculino, né? Mas dessa energia patriarcal que conhecemos hoje, né? E dali trazer ferramentas para a gente observar e principalmente sentir. Porque não é que a gente tem que ir atrás de um feminino. O feminino está interno nosso. Ou seja, uma maneira então de trabalhar melhor esse feminino, acessar ele com um pouco mais de profundidade, seria a gente abrir espaço para o lúdico, não é isso? Sim. Essa coisa das artes, ou mesmo a roda de mulheres que a gente faz e a gente sempre vem com um conto, e esse conto muitas vezes é estranho, tem um final mais estranho ainda, e a gente fica com aquela coisa assim, muitas vezes na garganta, a gente fala, mas como assim? E justamente essas indagações que não parecem nada lógicas faz a gente refletir, e aí a conversa começa a andar, uma fala uma coisa, outra fala outra, e as coisas começam a fazer sentido, e não tem um sentido lógico, é um sentido que a gente começa a intuir. É isso, o acesso ao feminino, o mergulhar um pouco mais no feminino? É exatamente isso. A própria questão do círculo de mulheres, essa reunião do círculo de mulheres, a roda, né, aquela coisa do movimento, de todas estarem ali em conexão e a conversa, isso traz muito da essência ancestral feminina. Então já é um primeiro passo. Quando a gente trabalha mitos, quando a gente trabalha lendas, quando a gente trabalha contos, as simbologias, quando a gente faz um mergulho nesse algo que não parece lógico, mas que vem por alguma coisa, consegue sobreviver a eras, ali tem uma joia a ser trabalhada, porque vai conversar com algo que está ali dentro de você, que é diferente do que a gente está acostumado no lógico. Outra maneira, me veio agora, eu trabalho com cristais, né? E uma das primeiras coisas que a gente aprendeu no curso, né, com o trabalho com os cristais, é a ouvir o próprio coração. Eu lembro quantas vezes a gente fazia uma pergunta, muitas vezes sobre metafísica, sobre questões emocionais ou mesmo de saúde, e a professora, ao invés de responder, ela falava: pergunta ao seu coração, você já perguntou para você mesmo? E ela não falava isso e esquecia, não, ela falava: pergunta agora. Fecha os olhos, coloca a mão no seu coração e pergunta. E muitas vezes a resposta vinha. E a gente já falava o que veio e ela explorava aquilo. E eu fico pensando hoje o quanto isso não era o acessar o nosso lado feminino, intuitivo, né? E eu percebo que realmente eu tive um desenvolvimento emocional muito, muito grande depois de começar a ter essa experiência, porque é uma experiência que eu trouxe para minha vida, eu aprendi e aplico, né? Muitas vezes eu pergunto e a resposta vem na hora, muitas vezes eu já sei que aquela resposta não vem na hora, mas mesmo assim eu pergunto, e às vezes leva 2 dias, 3 dias, uma semana, mas geralmente a resposta vem, né? E não tem nada de racional, não tem nada de lógico, não é que eu pesquisei no Google, pesquisei num livro, não.
eu perguntei para mim mesmo, para minha sabedoria, né? E essa resposta vem de um jeito ou de outro. Às vezes ela vem até do externo, mas você tem que ter ouvidos ou olhos, né, para ouvir e enxergar o que está acontecendo à sua volta, que é a resposta daquela pergunta que você fez. Muitas vezes isso vem numa fala de um estranho que você está passando, escuta a pessoa falar alguma coisa que pode ser a resposta do que eu estava perguntando. Muitas vezes é uma imagem num feed de uma rede social que você está acessando. Às vezes é um livro que você está lendo e vem ali uma mensagem. Às vezes simplesmente é um despertar. Você sabe e não sabe como. Eu fico pensando como isso não é o acessar esse feminino. Esse é um dos treinos do nosso acessar o feminino, sim. Porque tá ali dentro, é nosso, né? E uma das características que trabalham o feminino é essa intuição. É quase como como um acesso a algo intangível. Essa questão da intangibilidade, de algo além do que é concreto, ele é extremamente característico dessa vibração, dessa energia do feminino. E toda vez que a gente tem uma ferramenta, como os cristais, ou a gente está aprendendo algo, que o tarô também, isso que eu ia falar com o tarô, toda vez que a gente aprende algo nesse sentido, a gente está acionando algo dentro da gente que não é esse algo lógico, ele tá, a gente pode falar, tá um pouco nesse lúdico, que é esse excesso do feminino. E você cria uma conexão, você vai aprendendo a fortalecer essa conexão. Então, a intuição, esse despertar, até uma própria... É uma questão de conexão, porque você, além de você entrar em conexão com você mesmo, nessa linha intangível, você entra em conexão também com o outro, quase telepaticamente. Parece que você sente o que o outro está sentindo, que você pensa o que o outro está pensando, mas não de uma forma racional. Você não tem como falar assim, é isso. Não, tem alguma coisa ali que você não consegue nem traduzir em palavras. E esse exercício, eu sinto muito isso quando eu estou com o tarô. O tarô, eu já tinha uma facilidade de acionar essa energia, mas o tarô potencializou isso para mim. Porque é como se eu abri realmente uma porta ali para esse acesso, que não é lógico, que é quase ancestral, quase rudimentar, que a gente não explica na nossa no nosso atual vocabulário, na nossa vida lógica, na vida prática, ninguém explica, acha meio estranho, meio mágico, mas é tudo essa conexão com o feminino. Né? É um saber que não explica, é um saber que sente. Então, isso é uma das ferramentas, sim. Então, toda vez que você se abre para alguma dessas ferramentas, entre aspas, mágicas, vamos dizer assim, né? Entende algo dessas culturas mais antigas, observa símbolos antigos, com um olhar realmente de por quê, entendeu? Um olhar de eu quero entender isso, eu quero sentir isso. São formas, são métodos que vão te possibilitando abrir algo que está fechado, que a gente não tem, que a gente normalmente passa às vezes uma vida inteira sem se conectar. Né? E aí você começa a acessar esse feminino. Se você for ver, indo cada vez mais fundo nessas características, você se abrir para essa intuição, se abrir para um sentimento do cuidar, se abrir para essa energia do calma, centra, a própria meditação hoje mais aberta, mas assim,
do estar presente, de estar centrado, de você ter o momento do parar, de uma conversa interna, isso é totalmente entrega pro teu lado yin, pro teu lado feminino. É um mergulho até na tua própria sombra em si, né? Lembra que o yin yang é o escuro e o claro? Quer dizer, o sentimento, algo que está ali, você tem que fazer esse mergulho, né? E cada um faz esse mergulho de uma forma, de uma forma muito singular, e vai até onde consegue chegar. E não é existe gradual. competição. Não existe competição. Estamos falando do feminino. Ok. Então, esse educar-se, esse gerar um autoalimento, gerar o alimento ao outro, gerar o alimento ao mundo, o cuidar, esse acesso ao amor em si, ao carinho, ao toque, sabe? A você se abrir ao carinho ao outro, essa conexão é muito essência feminina, é muito energia do feminino. E que, se você for ver, socialmente falando, realmente, só de falar isso, né, só de você colocar isso, algumas pessoas falam, mas isso aí é muita mulherzinha, né? Você distorce, né? As pessoas distorcem o carinho, distorce o amor, distorce essa conexão do cuidar, né? Do próprio amor. E uma das coisas que eu vejo que precisa ter um cuidado na mulher, isso da própria mulher, é também a questão da raiva interna. Porque o que acontece? A gente foi tão reprimida em décadas, séculos, que aquilo foi colocando para baixo, para baixo, para baixo. Até uma hora que tudo que é muito colocado vira um vulcão dentro da gente, né? E aí você quer sair acabando com tudo. Então, aí o masculino também é colocado como masculino não presta, sabe? É só feminino, vamos acabar com o amor, porque aí você lida, lida o feminino, quer dizer, você também nega o teu próprio feminino, porque você quer ser o valor da mulher como masculino, porque é o valor que a gente conhece como o principal, né? E lida com raiva do teu feminino, só que você faz um mecanismo de espelhar essa raiva no masculino. E aí você tá com a dor. Então, temos que tomar um cuidado mesmo para entender que a conexão masculina e feminina, ela é importante sim. Você tem internamente essas duas energias e elas precisam ser olhadas e trabalhadas com carinho, né? Sim. Eu percebo hoje em dia essa coisa do movimento do feminismo, né? Das feministas. Uma coisa que eu sinto quando eu observo é assim, uma raiva muito grande e uma busca por defender a mulher. Que não que é é ruim, válido, que é válido. É válido. Mas não busca defender a essência da mulher, a essência feminina, o ser mulher mesmo, né? Eu vejo muito assim uma raiva do masculino, defender as mulheres, direitos iguais. Ok, direitos iguais, é legal, mas o direito de se expressar como se é, né? É muito melhor, né? Sim. É muito mais profundo. É mais profundo do que só uma luta política, social, de um embate bélico até, né? É quase como que lutar com as mesmas armas, né? Do masculino. E isso, é por isso que parece que não... É aquela coisa assim, é igual você tá com muita sede, e você quer água, mas alguém te dá um refrigerante, você toma, tá geladinho, você mata, vamos dizer assim, disfarça. Pra quem bebe Você não morre, né? Você não morre, seu corpo de alguma forma tira os nutrientes que consegue ali para sobreviver. Não é saudável, né? Mas não é nesse mérito, é de só ingerir um líquido, pelo menos, né? Então você ingere um líquido que vai te manter vivo, só que não mata a sede.
sabe? Logo depois você tá com sede de novo, e você quer ir atrás da água. Então, sim, é válido, precisa ver as questões sociais, a gente brinca que são as Ártemis, né? Precisa ter a conexão do... Você precisa sim observar e colocar o feminino como, olha, isso aqui faz parte isso aqui faz parte do mundo. A mulher tem que ser realmente valorizada pelo que ela é, né? Sim. E olhada, e realmente a gente não vai contra a questão do social. Só que para haver um equilíbrio social realmente satisfatório, vamos dizer assim, se a gente tomar água mesmo, ele tem que começar no teu interno. Ele tem que começar a suprir aqui dentro, sabe? As mulheres se reconhecerem como mulheres, reconhecer o seu feminino. O beber água é o nutrir a sua verdade, a sua essência feminina. E falar assim, olha, somos mulheres, não somos iguais a homens, e somos respeitadas como mulheres que somos, né? E também cuidado, a gente também tem que tomar um certo cuidado também com o estereótipo do feminino. Porque também existe aquela coisa do estereótipo do feminino que na cultura foi se colocado. Então a mulher tem que ser assim, assim, assado. Não é isso que a gente fala quando a gente fala de energia feminina. Entendeu? Não é um estereótipo. É um equilíbrio energético de uma estrutura que tem que ser valorizada, entendeu? Então, quando a gente trabalha amor, quando a gente trabalha conexão, quando a gente trabalha cuidar, existem todos esses cuidares, amor, conexão, existe uma forma de se lidar ali, que é por isso que essa é tão profundo, não é a coisa assim, é só assim um estereótipo, não é. Existe uma linguagem muito pessoal ali que você tem que mergulhar a fundo e entender e se permitir sentir, né? Não é que também cair num estereótipo. Então não dá para você ir no 8 ou 80, né? Essa é uma busca interna inicial do sentir e isso ser valorizado. Eu acho que esse equilíbrio do masculino e do feminino, né, dentro da ação da mulher, dá para ser visto, por exemplo, quando uma mãe está com o filho doente, né? É uma coisa que a gente não controla, acontece, e a gente vai fazer o possível para que ele restabeleça a saúde. E aí a gente vai fazer algo que tem a ver com a lógica, que é a energia masculina. Vai levar no médico, vai analisar se precisa tomar medicamento, vai dar o medicamento. Mas vai ter um momento ali que a mulher vai parar, que o filho já tomou medicamento, já está deitado, dormindo. E do nada vem uma intuição. Vou fazer um bolo, por exemplo. Não é nada lógico. Eu não estou dizendo que quando o filho está doente você vai fazer um bolo, ele vai se curar. Porém, existe algo sentimental, energético ali que acontece quando uma mãe, por exemplo, está com uma certa angústia, mas ela quer o bem, e ela vai fazer um bolo. Fazer um bolo você mistura vários ingredientes. Esses ingredientes, ao se misturarem e serem colocados no calor, eles se transformam em outra coisa, em bolo. Quantas mães não recorrem a fazer comida, por exemplo, quando acontece de um filho ficar doente? Isso é uma coisa ancestral, é uma coisa que vem de muitas e muitas gerações. Eu acho que esse tipo de ação, fazer o que precisa ser feito, leva no médico, dá medicamento, mas ao mesmo tempo faz algo que não tem lógica alguma e aquilo gera um bem-estar, tanto na mãe que está fazendo algo, quanto nas pessoas que vão comer aquele bolo, por exemplo, e vão sentir esse amor. Tem um ingrediente invisível ali. Eu entendo nesse exemplo que existe a ação
né? Aquela ação que tem que ser feita, né? No caso da criança que precisa ir ao médico, é feita a ação e é necessário ser feita. Mas por trás disso, às vezes aquela doença, aquela coisa, parece que a mãe fala assim, eu preciso dar um carinho. O que eu posso contribuir? Então, a linguagem que ela usa de amor naquele momento, esse acesso do feminino que eu falo, que ela vai acalentar aquele filho, é na forma do bolo. Mesmo ter uma visão do feminino em outras áreas é enriquecedor. Áreas como o trabalho, ou a própria questão política, social. Quando você traz a força do feminino, a força da conexão para essas áreas, você traz uma nova linguagem, né? No trabalho, é um ambiente, entre aspas, mais hostil, né? Que você tem tipicamente uma energia de competição, uma energia de ação e movimento, né? Pede uma energia de ação e movimento, então a gente tende a ativar muito o nosso lado mais masculino, essa energia masculina, o intelecto, a competição. E assim, não é que a gente não vai desprezar essa energia masculina, não é isso. Mas é aquela coisa, a gente vai usar isso a nosso favor e principalmente evidenciar a energia do feminino. Então, quando a gente trabalha a ação, quando a gente trabalha a conexão e o cuidar no trabalho, como você trabalha a energia no feminino? A orientação, a própria sabedoria. Uma vez eu ouvi até estava numa reunião, né, que tem alguns métodos, os métodos que a gente usa muito no ocidente de trabalho, é fazer primeiro para depois analisar. Então a gente tem aquela coisa, vamos ter que ser rápido, vamos agir, pá. Aí você acaba tendo um projeto, você mal começa o projeto, você já quer ver o fim do projeto, já tem que agir, porque você não pode ter tempo. E como seria, vamos dizer assim, uma administração feminina? Ok, tem um projeto, vamos analisar esse projeto. Vamos observar o projeto. Vamos projetar realmente, vamos encarar isso com a sabedoria, a calma, o centramento, sabe? Vamos ver todas as áreas, o que precisa ali para ter uma boa execução. Vamos dar uma olhada mais minuciosa, vamos ter um outro olhar, vamos olhar as pessoas que estão envolvidas naquele projeto. Qual vai ser o impacto? Né, hoje começa a se falar de empresas mais humanas, que valorizam seus próprios funcionários, que agora são até colocados como colaboradores, não é mais aquela coisa industrial. Então, todos esses detalhes é o que? Essa administração mais humana, essa forma de observar e de agir mais mais coesa, mais central, e não tanto agressiva, e não tão agressiva, é uma forma administrativa mais humana, mais feminina, numa linha mais yin, né? numa vibração yin. Eu não estou dizendo realmente que não precisa do masculino. Claro que sim, na hora de partir para a ação desse projeto, você vai com a força total. Aí você traz o yin, o yang. Você vai dar o seu melhor, porém você não precisa ferir, machucar, derrotar quem está do seu lado, né? E também a ação, ela tem um propósito maior. Eu acho muito interessante, uma observação que uma vez eu vi numa palestra, que eu achei riquíssima, era assim, o feminino ele é o centro, né? Ele é a base. O masculino é a ação. Então ele é como se fosse ele tá em movimento, ele não para, ele está no movimento. E o feminino é o ponto central. Então, se você fica só parado no teu ponto central, você não movimenta, nada evolui. Você fica estagnado. Se você só age e você não tem centro, não tem norte nenhum, você vai, você não sabe para onde você vai, de repente você não sabe o que aconteceu, você já está lá para frente gastando energia à toa, entendeu? Então a gente vê que aí fica dois polos muito, muito complicados, né? Quando você consegue equilibrar essas duas energias, aí sim você tem um centro de evolução. Você tem o centro, você sabe a essência, você sabe
Então, você sabe o que é o ser? O feminino é o centro, É o ele centro. aponta para onde ir, o masculino age e vai. E ele sabe que ele tem para onde voltar, isso, né? E aí vira a espiral da evolução, porque é o centro, tá? Começa aqui no centro, o masculino vai. Aí na hora que ele fala assim, não, mas olha só, tô perdendo meu centro, tô voltando. Mas continuo indo, tô perdendo meu centro, tô voltando. Ele nunca vai esquecer quem ele é, o norte dele, o centro dele, que é o e vai continuar agindo. Quando os dois estão em equilíbrio. Também tem uma conexão da escada, né? Que é assim, o masculino sobe, aí você tem uma base do feminino. Analisou? Ótimo, agora eu vou subir mais um pouquinho. Depois aí você tem a evolução. Se você vai direto, não você perde rumo, você perde norte, você gasta energia. Quando você vê, você fala, o que aconteceu? E ao mesmo tempo, no contrário, acontece. Se você fica só também parado, estagnado, com uma energia... naquele mesmo degrau, sem querer subir a escada, sem querer evoluir, aí a gente entra numa energia negativada do feminino. Por isso que eu falo, não é do patriarcado ou matriarcado que são as melhores. Não é isso, é a conexão e equilíbrio. E como dentro de nós, voltando lá para o início, temos a nossa energia interna, os dois polos, nós temos que entender, observar com carinho esses dois. Como mulheres, vibramos naturalmente mais na polaridade feminina, mas temos o masculino. E o masculino vibra mais na polaridade masculina, mas tem o feminino. E por que a união, a conexão? Porque vivemos em conexão, homens, mulheres, energias polares. Porque um aprende com o outro. Porque um conversa com o outro. Sim, estamos no mundo para nos relacionarmos. Né? Quando nós conseguimos olhar o masculino, a beleza do masculino, e entender a singularidade dele e aceitar ele diferente de nós, e ao mesmo não maior ou menor, simplesmente entender que existe uma diferença. E o masculino também olhar para o feminino e entender essa diferença. E ao olhar o masculino, eu consigo olhar o masculino que existe em mim. Ele é o meu espelho que ele olha o meu masculino. E quando o homem olha a energia feminina na mulher, ele começa a entender melhor o espelho feminino que está dentro dele, vira um espelho feminino por dentro dele. E aí sim começa a haver uma evolução. Enquanto a briga for para quem é melhor, tá? Que a mulher vira um órgão, tipo, nesse sentido de negar a tua essência, porque ela quer virar a essência masculina, ela vai gastar tanta energia e não vai conseguir matar a sede dela. Ao mesmo tempo, o homem fica sem o parâmetro de olhar o feminino dele e ver o belo dentro dele, essa conexão, todas essas qualidades do feminino existe dentro do masculino, sim. E para ele conseguir acessar, ele precisa ver. Isso também é importante. Eu reconheço como importante, eu aceito como importante. E isso faz parte de mim também. Muito bonito. Muito interessante. E eu fico aqui pensando, né? Se a gente conseguir fazer esse trabalho bem feito, né? Eu nem estou me enxergando, eu preciso desenvolver algo em mim, de repente, nem é desenvolver, às vezes é permitir, né? Eu acho que o feminino ele não é tanto um trabalho de ir atrás, né? Ele é muito mais de permitir, sentir, se abrir para, né? A mulher, conforme ela for fazendo esse trabalho de reconhecimento de si mesma, né? Através de arquétipos que são forças primordiais de expressão, né? Ela começa a... É uma palavra que hoje acho que está um pouco distorcida, mas ela começa a tomar poder do seu feminino. Não é se empoderar, não é se empoderar que está tão manjado hoje, né? É tomar posse da sua energia, da sua essência, né?
ela fazendo isso, ela será uma mulher tão inteira, né, tão completa, tão plena, que ela vai ser um espelho maravilhoso para qualquer homem, né? Sim. E uma mulher também já mais desperta, mais plena, ela vai também se espelhar em um homem já mais amadurecido dentro da sua masculinidade, né? Você pode falar que os relacionamentos se tornam mais saudáveis. Sim. Né? Não é um relacionamento que está faltando algo e eu preciso de me completar. Uhum. Quando eu me olho inteira, eu consigo me expressar inteira ao olhar o outro, né? Ao olhar esse masculino, eu consigo me olhar e estar e viver a conexão real, né? Uhum. Essa conexão central, real, de crescimento, né? Sim. Ou seja, é muito mais saudável para todos, para homens, para mulheres, para a sociedade em si, né? É porque à medida que eu me coloco inteira, eu só me conecto com quem está inteiro de verdade, Perfeito, né? perfeito. Gosto muito, lembra, tem um conto, né, na nossa própria experiência da Roda de Mulheres, Manauí, Uhum. né? Um conto que fala exatamente do saber entender-se, saber se olhar, para conseguir abrir espaço para o outro olhar quem você realmente é. Né? Uhum. E só aí a conexão é real. Né? Sim. É o crescimento dos dois lados. Lembrei No muito do conto, conto. a mulher, na verdade, são duas irmãs, né? E ela, o homem, para conquistar, né? Ele precisa saber o nome. Se ele não sabe o nome, né? Ele não a conquista. Então, assim, a gente precisa saber quem a gente é. Né? O saber o nome é saber quem se é. Quando a gente nomeia algo, é porque algo existe no mundo, né? Se tem o nome é porque ele existe. Então, quando nós sabemos o nosso nome interno, sabemos quem somos. Uhum. Esse nome é o quem somos. Quem somos. E a partir desse momento é que nós conseguimos nos abrir para as pessoas saberem também quem somos. Porque se nós não sabemos o nosso nome interno, quem somos, o nosso feminino, que é o que vibra em nós, como é que nós vamos abrir para o outro, né? Vai ficar sempre aquelas relações fragmentadas. Uhum. Que hoje a gente vê muito relacionamentos fragmentados. Uhum. Né? Essa energia, essa polaridade feminina e masculina fragmentada. Quando a gente fala até essa polaridade, é realmente energética, né? Uhum. Porque o relacionamento sempre acaba sendo energeticamente feminino e masculino, dependente de gênero, né? Nesse sentido, né? Uhum. Mas a polaridade acaba quando a gente tem inteiro quando a gente se conhece inteira dentro da nossa energia, da nossa vibração, aí sim a gente consegue essa totalidade no relacionar-se. E depende de cada uma. E o primeiro passo para isso é cada um querer encontrar, se reconectar a essa energia. Uhum. Tanto homens quanto mulheres que vibrem cada um com a sua energia, né? Está disposto a fazer essa jornada interna. Uhum. Não é uma jornada fácil, né? A gente sabe que é muita coisa para jogar fora, muito preconceito para jogar fora, sabe? Uhum. Mas é uma jornada linda, porque o resultado te traz uma plenitude, uma consciência, uma paz real de entender ali o que faz o seu coração vibrar. O mais interessante disso tudo é que é uma jornada individual. A gente pode estar junto, olhando uma outra, com amor, com carinho, mas é cada uma de nós que vai buscar esse caminho.
A gente vê que a jornada ela é única, né? E inicialmente precisa se querer, mas ela não precisa ser solitária. Ela pode ter a conexão, a união. E essa é a base quando a gente constrói o feminino. Que essa base seja de muito amor. Com certeza.